Pronto. Bom, pra gente que fica, como eu disse, né, a gente está na temática aí do tempo da criação. Tempo que temos refletido sobre o meio ambiente, né? E o nosso cuidado com a criação. Eu não sei quantos de vocês viram essa semana as imagens do Pico das Cabras aqui em Campinas, lá em Souza, destruída pelo fogo. Vocês viram? Que tristeza. Né? Aquela mãozona branca lá que tem, né? Que o pessoal tira foto e aquela escultura, né? Assim, tudo em volta, tomado ali pelas chamas, é completamente destruído. Eu fiquei muito triste quando vi isso. E também, assim, impressiona as imagens de satélite que mostram as nuvens de fumaça cobrindo o Brasil. Eu li essa semana que o INPE disse que 60% do território brasileiro está coberto de fumaça. E a gente sente isso, né? Você abre a janela e sente aquele cheiro de fumaça. E aí eu fiquei pensando, cara, será que é isso mesmo? Será que a gente está vivendo um apocalipse de fogo, né? Então eu queria refletir com vocês sobre isso hoje, sobre esse apocalipse de fogo. E se for isso mesmo, qual que é a motivação que a gente tem para cuidar do meio ambiente, então? Então vamos ler aí o que diz a palavra lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 10 ao 14. 2 Pedro 2, de 10 a 14. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Essa é a palavra de Deus. Então, para a gente ser bem didático, eu queria refletir com vocês sobre o significado do fogo nessa passagem, quais são as interpretações erradas e qual que é a motivação correta então que a gente tem para fazer o que a gente precisa fazer. Então, em primeiro lugar, o significado do fogo. Esse é um texto muito difícil e obscuro, né? Exatamente por conta dessa imagem apocalíptica do fogo destruindo tudo. Parece que Deus transformou a terra num verdadeiro inferno, né? Tá falando que os elementos serão desfeitos pelo fogo, os elementos é o sol, a lua, as estrelas, né? Que tudo vai se desfazer, que a terra vai ser consumida pelo calor. Então, assim, é uma passagem muito difícil de interpretar. Mas eu queria pensar com vocês o seguinte, e se essa imagem do fogo não for simplesmente um sinal de ira e de destruição? E se o fogo significar nessa passagem amor consumidor? Então vamos olhar para o contexto, né, da passagem. A gente sempre tem que olhar para o contexto do todo, né? Então no começo do capítulo, aí de 2 Pedro 3, Pedro começa falando para a gente sobre o dilúvio, que a gente leu aqui, né? Na liturgia. Que quando o Senhor vier, vai ser como nos tempos de Noé, quando todo mundo, né, estava comendo, bebendo, se casando e tal, e aí de repente veio o dilúvio e destruiu tudo. Pedro usa essa imagem do dilúvio falando de quando o mundo foi criado e destruído pela água, e essa é uma imagem que Pedro gosta muito de usar, a imagem do dilúvio. Na primeira carta que ele escreve, ele também fala do dilúvio, lá no capítulo 3. E ele fala do dilúvio para falar do dilúvio como se o dilúvio fosse Deus batizando o mundo. E aí a gente sabe que Pedro conhecia bem as palavras de João Batista. O irmão de Pedro foi discípulo de João Batista, André. E Pedro sabia que João Batista tinha dito o seguinte: eu batizo vocês com água, mas depois de mim vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então é como se Pedro estivesse falando assim para a gente. Assim, aliás, ele fala isso no começo do capítulo. Assim como o mundo antigo foi batizado com a água do dilúvio, o novo mundo que Deus vai criar vai ser batizado pelo Espírito Santo e pelo fogo, quando o Espírito Santo revestir todas as coisas. Então, se as águas do dilúvio elas serviam para lavar o mundo do pecado, lembra que o mundo estava totalmente pecaminoso?
e aí Deus manda o dilúvio para lavar o pecado, o fogo do Espírito significa purificação. É isso que ele quer falar para a gente quando ele fala do fogo. Por isso que a terra vai ser desnudada. É interessante que Paulo usa uma imagem semelhante. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao 15, quando Paulo está falando do trabalho dos apóstolos, ele fala assim, olha, a respeito do trabalho dos apóstolos, ele começa a comparar como se eles estivessem fazendo uma construção, construindo uma casa. Né, Mauro? Construindo aí um prédio. E aí Paulo fala assim, cada um usa um material diferente. Alguns usam pedras, outros usam madeira. Mas o fogo vai vir e vai testar a qualidade daquilo que foi feito. Expondo, revelando, desnudando aquilo que foi feito. Então lá em 1 Coríntios, né, capítulo 3, verso 12, Paulo fala assim, ó. E se alguém edifica sobre o fundamento... E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo ainda, o demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Ouro, prata e pedras preciosas são minerais. Madeira, feno e palha são vegetais. O mineral representa aquilo que é eterno. O vegetal, aquilo que é transitório. Quando provado pelo fogo, aquilo que é eterno permanece, mas aquilo que é transitório é consumido. O fogo, portanto, tem essa propriedade de revelar, de expor, de desnudar aquilo que tem peso de eternidade. Então, se o mundo vai acabar em fogo, não é simplesmente porque o mundo vai ser destruído pelo fogo. Tem um significado simbólico por detrás disso, que é o mundo vai ser testado, vai ser revelado, vai ser purificado pelo fogo. Para quê? Para que aquilo que é mal seja desfeito, seja consumido. E aquilo que é bom possa ser revelado, possa ser purificado, possa ser ainda mais bonito. Só que nem sempre as pessoas interpretaram assim essa passagem. E isso gera atitudes bem inconsequentes. Então, meu segundo ponto é, quais são as interpretações erradas desse apocalipse de fogo, né? Então, de um lado, a gente tem o conservadorismo cristão. A visão principal é que o objetivo de Deus qual é? É levar as almas para o céu. Parece uma coisa boa, mas, consequentemente, se você acha que Deus só quer levar as almas para o céu, não importa o que acontece com a criação. Então, quanto pior, melhor, porque significa que Jesus está voltando. Já que vai acabar tudo em fogo, então, que se dane. Desculpa o termo, né? Mas é bem isso, tipo, que se dane. Né? E, na verdade, por detrás disso tem um erro, que é essa salvação desencarnada, que valoriza a sua alma. Isso é uma heresia. A gente chama de dualismo isso. Dualismo diz que a matéria é má, que a matéria aprisiona o corpo. Mas a gente sabe que Deus criou tudo, inclusive a matéria, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, o N.T. Wright, né, que é um teólogo, ele fala, está aí na liturgia de vocês, ele fala assim, ó. Afinal, se estamos caminhando em direção a uma eternidade desencarnada, ou seja, sem carne, por que brigar tanto para endireitar as coisas no mundo presente? Se o que importa é a vida após a morte, então a vida antes da morte seria apenas um motivo de preocupação interessante, mas definitivamente irrelevante. Um vale de lágrimas e provações, que temos que atravessar para podermos alcançar um estado de bem-aventurança da alma sem corpo. Então, para que a gente vai lutar? Não precisa. Agora, por outro lado, a gente tem um liberalismo pós-cristão. O que é isso? Essa visão que Deus não existe. Não existe vida após a morte, não tem nada. Então, consequentemente, a única coisa que existe é essa realidade que a gente tem aqui. O mundo físico, químico, biológico. E aí essa visão vai falar assim, se nós somos frutos de uma evolução cega e o planeta está se acabando, talvez seja porque a gente está chegando ao fim do nosso processo evolutivo. Vai acabar tudo. Se acabar, acabou. Né? Se a vida acabar e sobrar alguma coisa, o ciclo começa de novo. Esse ciclo de evolução. Na verdade, essa também é uma visão muito antiga, uma outra heresia também bem antiga que tem voltado à moda, que é o estoicismo.
O estoicismo usava o mito da fênix. Lembra da fênix, aquela ave que pega fogo? E aí ela é consumida no fogo, ela vira cinza e ela renasce do fogo. Então o estoicismo falava desse ciclo da fênix, de morte e ressurreição, como esse ciclo de começo eterno, de recomeço, né? E eles acham assim, se o mundo está acabando, beleza, tipo, uma hora acaba e começa tudo de novo. Mas qual que é o erro por detrás dessa visão? A história, ela não tem um propósito final. Tem um termo grego que a gente usa para isso que é telos, né? O telos quer dizer propósito, um objetivo, uma meta, né? Para a existência. E essa visão fala que não tem sentido a vida. É tudo um eterno recomeço. Um dos principais exponentes dessa visão é o historiador ateu Yuval Harari. Também tem uma citação dele aí. No livro Homo Deus ele fala assim, ó. A cultura moderna rejeita a crença num grande plano cósmico. Não somos atores em qualquer drama maior do que a vida. A vida não tem roteiro, nem dramaturgo, nem diretor, nem produtor. Tampouco significado. Até onde chega o nosso melhor entendimento científico, o universo é um processo cego e sem propósito, repleto de som e de fúria, mas sem significado algum. Como não há roteiro e como os humanos não desempenham nenhum papel em nenhum grande drama, coisas terríveis podem nos assolar, e poder algum virá para nos salvar ou para dar significado ao nosso sofrimento. Não haverá um final feliz, ou um final ruim, ou nenhum final. As coisas simplesmente acontecem uma após a outra. O mundo moderno não acredita em propósito, apenas em causas. Portanto, o trato da modernidade oferece ao homem uma enorme tentação aliada a uma ameaça colossal. A onipotência está diante de nós, quase ao nosso alcance, mas debaixo de nós se escancara o abismo do nada total. No nível prático, a vida moderna consiste numa constante busca de poder, num universo destituído de significado. A cultura moderna é a mais poderosa da história e está incessantemente pesquisando, inventando, descobrindo e crescendo. Ao mesmo tempo, é assolada por mais angústia existencial do que qualquer cultura anterior. Ou seja, o mundo moderno que não acredita em Deus, que não acredita em propósito, é extremamente poderoso. Está criando sempre coisas novas. Mas a nossa cultura nunca teve tanta angústia existencial porque não acha propósito nas coisas. E é verdade isso. As pessoas estão se entupindo, né, de remédio, de droga, sei lá, de alguma coisa que anestesia a consciência porque a gente não acha propósito nas coisas. Então, no fim das contas, seja a visão cristã conservadora, que quer só salvar a alma para ir para o céu, seja a visão liberal pós-cristã, que fala que não tem significado ou propósito para a existência do mundo, nenhuma dessas visões de mundo oferece qualquer estímulo para a gente cuidar da criação. Então, dentro de uma perspectiva do Evangelho, tanto uma quanto a outra está errada. E aí, se isso é verdade, qual que é a nossa motivação correta, então? Se Deus criou esse mundo, Ele ama a sua criação, que motivação que a gente tem para lutar pelo planeta se aparentemente tudo vai acabar em fogo? Então, em primeiro lugar, vamos lembrar que Pedro trabalha a imagem do fogo como um símbolo do batismo que Jesus vem trazer sobre a terra. Lembra? Eu batizo com água, João Batista falando, mas depois de mim vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Assim como o mundo antigo foi batizado com a água do dilúvio, o novo mundo vai ser batizado pelo fogo. Só tem um detalhe. Jesus não traz esse batismo sem que ele próprio se submeta a esse batismo. Lá em Lucas 12, 49 e 50, Jesus fala assim: Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Jesus falando, eu vim trazer fogo para a terra, e como eu queria que esse fogo já estivesse aceso. Mas antes eu tenho que passar por um batismo, e eu estou angustiado até que ele se realize. Todas as vezes no Evangelho que Jesus fala de passar por um batismo, ele está falando da morte dele na cruz. Esse é o batismo que ele tinha que passar.
Se o fogo significa a purificação de todas as coisas, para que o mal seja consumido e aquilo que é bom seja revelado, Jesus, presta atenção nisso, gente, Jesus é aquele que passa pelo fogo da ira de Deus no nosso lugar, para que a nossa maldade seja consumida e a bondade que existe nele seja revelada em nós. Esse é o batismo com fogo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente é impactado por aquilo que ele fez no nosso lugar, esse conhecimento gera ação e atitude. E é isso que move, que motiva, que engaja a gente. Então vamos olhar de novo agora para o texto aí de Pedro. Olha como é que quando a gente entende isso, esse batismo de Jesus, como que a gente percebe de outro jeito o texto. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O N.T. Wright, que eu gosto muito, né, vocês perceberam que eu citei bastante ele hoje, ele comenta essa passagem falando assim, ó: várias nuances possíveis de significado emergem disso, das quais uma em particular se destaca, que o escritor deseja enfatizar a continuidade dentro da descontinuidade. Uma continuidade na qual o novo mundo e as novas pessoas que devem habitá-lo emergem testadas, provadas e purificadas do cadinho do sofrimento. Deixa eu comentar isso para vocês ver se vocês entenderam bem. Ele está falando assim, esse novo mundo ele tem uma continuidade dentro da descontinuidade. De alguma forma vai acabar, vai descontinuar. Mas algumas coisas continuam. O que continua? O novo mundo e o povo que vai habitar nesse mundo. Nós somos purificados no cadinho do sofrimento. Sabe o que é cadinho? Quem sabe o que é cadinho? Sabe, Mauro? O que é cadinho? É aquela ferramenta que o ourives usa para purificar o ouro, né? É um negócio que ele suporta o fogo, né? Então ele esquenta ouro, a prata, e aí ele purifica. Isso é o cadinho, essa ferramenta. Então nós somos purificados no cadinho do sofrimento. Se algo assim é plausível, então a visão de mundo que encontramos é de alguém que, enquanto continua a acreditar na bondade da criação, vê que o único caminho para a realização do anseio do Criador, por uma justiça e bondade que substituirá o mal presente, é por um processo de fogo, não simplesmente para consumir, mas também para purgar. Então, gente, o que ele está falando? A gente está falando de um processo. Esse processo recebe o nome na teologia de santificação. O processo que acontece nesse meio tempo entre o futuro prometido por Deus e o presente não realizado. Existe uma tensão entre o futuro prometido e o presente não realizado. Essa tensão gera em nós uma espera ativa. Uma espera que a gente não está passivo, a gente está apressando o futuro. Apressar o futuro prometido significa a gente viver no presente o estilo de vida do futuro. Isso é santificação. Na Bíblia, a santidade é sempre simbolizada pelo fogo. Portanto, a passagem de Pedro não fala sobre a aniquilação do cosmo no fogo. Fala sobre o cosmos sendo inflamado pela santidade de Deus e que purifica todas as coisas. Então, o que a gente está vendo no Brasil, com todas essas queimadas, né, de fumaça, não é a concretização de 2 Pedro 3. Pelo contrário. A gente percebe a santidade de Deus, sabe na onde? Eu vejo a santidade de Deus em cada brigadista, em cada bombeiro que está combatendo os incêndios. Em cada veterinário, cada biólogo que está socorrendo os animais. Vocês ouviram uma imagem de uma onça, com a pata toda queimada, né, no carne viva, sabe?
nos voluntários e nos indígenas que estão replantando aí as árvores. Não dá pra gente saber se o apocalipse vai ser literalmente de fogo, né? Mas uma coisa eu sei. O apocalipse de fogo vai acontecer à medida que o amor de Deus inflamar o nosso coração. Quando a luta pela vida, pela diversidade, pela saúde for maior do que a ganância, o consumismo e o desejo de conforto a qualquer custo. Esperar novo céu e nova terra onde habita a justiça não significa nós sermos passivos, conformados, fatalistas. A nossa espera é marcada pelo inconformismo, pois todo futuro prometido, não realizado, ele precisa incomodar a gente, é como se fosse um espinho na nossa carne, fazendo a gente sair da zona de conforto. E fazendo com que nós lutemos para apressarmos e anteciparmos esse futuro prometido. E uma das formas da gente apressar o futuro, sabe qual é? É a gente participar da mesa do Senhor. Porque na mesa do Senhor, na mesa de Deus, a gente anuncia a morte dele até que ele volte. E cada vez que a gente participa disso, desse ritual, a gente está apressando a vinda dele. Nós estamos orando, nós estamos clamando a Deus. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Nós vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Te agradeço, a Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida da criação e que nos motiva a cuidarmos também, ó Pai. Meu pedido nessa manhã é que teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos batizar com esse fogo de santidade, ó Pai. Para que no nome de Jesus, ó Deus, nosso coração em chamas, nosso coração animado, ó Deus, pelo teu amor, meu Pai, que purifica todas as coisas, possa ser incendiado, meu Pai, desse amor que cuida, desse amor que se preocupa, ó Deus, com cada animal, com cada planta, com cada pessoa, Pai, que tem sofrido. Que nós possamos nos levantarmos, ó Deus, como igreja, como comunidade, fazermos parte, ó Pai, desse povo que apressa a tua vinda, desse povo que faz com que esse novo céu, essa nova terra prometida se tornem visíveis hoje, no aqui e no agora, Deus. Nós agora nos preparamos para a mesa do Senhor e pedimos que o Senhor purifique os nossos corações. Purifica, ó Pai, para que possamos participar com alegria, meu Pai, dessa mesa. Pedimos, ó Deus, suplicamos, Maranata, venha logo, Senhor Jesus, e traga novo céu e nova terra sobre nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.